Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um mini workshop. Dessa vez a gente vai falar sobre anatomia. Primeira aula hoje, onde eu vou passar para vocês alguns exercícios fundamentais para que vocês possam desenhar o corpo humano, tá ok? No meu canal lá no Instagram, que é este canal aqui que vocês estão vendo agora, Dom Rodrigues Artes, lá eu tenho um grupo de estudos que chama-se Sociedade dos Fundamentos, o mesmo que a gente tem aqui no YouTube, tá? E lá vocês vão ver sempre eu postando algumas coisas falando sobre novos cursos, dando dicas de livros, enfim, é um grupo lá onde é um grupo fechado, mas é aberto para quem quiser entrar. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, entra lá no meu Instagram, Dom Rodrigues Arte, e dá uma olhada lá. Lá também vocês vão ver as minhas tatuagens, as minhas pinturas, os meus desenhos, tá? E sinto essa vontade para me seguir, dando aquela força. E para quem não sabe também, eu dou aula na ladobeescola.com.br, onde presencialmente eu dou os meus cursos tanto de pintura, quanto de desenho, quanto de tatuagem. Também dou aula de tatuagem, viu? E lá eles sempre postam novos cursos, novas ideias, novos rolês. Lá sempre faz uns rolês para museus, etc. Então, para quem não me segue ainda, lá do beiscola.com.br é onde eu faço os meus trabalhos tanto presencial quanto online, para quem quer ter aula online comigo, para quem quer ter os meus feedbacks lá no lado b.com.br, tá ok? Então tá, já estamos totalmente apresentados. Então, hoje nós vamos começar a pensar em como observar as coisas, né? Tipo, como é a parte de anatomia, eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Estou usando as fotos do Croquis Café, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que agora eu posso. E depois vocês dão entra lá, acho que é US$ 30 por ano, né? Então vocês pagam US$ 30 e têm o acesso aí por um ano inteiro para vocês usarem essas fotos, são incríveis desse site Croquis Café, tá? E aproveitando também, já falando de link, aqui embaixo na descrição também vou deixar onde eu faço os meus e-books, onde eu deixo meus e-books e os meus vídeos de desenho, dando cursos de desenho, aula de desenho. Inclusive, eu acabei de gravar um falando sobre como colorir, como misturar cor usando lápis de cor, também vai ficar aqui na descrição, tá ok? Apresentados, vamos para a minha mesa. Está aqui, ó. Eu sou com um caderno simples, um sketch bem simplesinho. Acho que eu vou diminuir essa câmera minha aqui. Deixa eu ver se não vai ficar. Ó, quem sabe faz ao vivo, né? É, Aqui é meu caderninho sketchbook, tá? Bem simples. Comprei numa papelaria que eles mesmos fazem, então, tipo, não é lá um papel especial, é só para sketch. E aqui é a foto da onde eu peguei lá no Croquis Café, tá? Inclusive tá aqui, ó, Croquis Café, mas como eu já falei, eu vou deixar o link na descrição, tá? Qual que é a primeira coisa que nós vamos ter que aprender? Vocês vão ter que notar com mais atenção tudo que são ângulos, tá? Espaços e formas. Então, a gente vai é, fazer repetições e mais repetições, pensando apenas não na anatomia, na parte muscular, mas sim nos ângulos, nos espaços e nas formas. Então, porque eu acho interessante, eu acho que é muito importante, não só interessante, mas muito importante, a repetição. A repetição faz com que a sua cabeça comece a pensar de modo mais simplificado. Então, eu aposto que muita gente pegaria essa foto e já iria desenhar a cabeça, o pescoço, o ombro, talvez viria para o peito ou para o lado do braço. E não é assim que a gente desenha, tá? A gente tem que fazer uma simplificação, tá? A gente vai fazer uma simplificação, certo? Das formas, para que a gente observe o todo. É muito importante vocês observarem o todo e não ficar preocupado em pequenos detalhes. Então, todo o resultado que eu fizer aqui no caderno é o resultado que vocês vão ter que alcançar, tá? E depois, no final dessa aula, eu vou falar quantos eu considero um bom número para repetições. Então, vamos lá. Então, ao invés de sair desenhando, eu vou colocar só linhas em ângulos. Por exemplo, o topo da cabeça, a frente do rosto dela tem uma inclinação para fora, percebam? Ó, o lápis é levemente angulado, ó.
É esse ângulo que eu preciso, tá? Então, olha com atenção os ângulos e aplica esse ângulo. Depois, tem aqui, ó, o ângulo que vai para o pescoço. Agora estou colocando a parte de trás do desenho da cabeça dela. Não me preocupo com detalhes, tá? Então, olha lá. Ângulos, ou seja, as linhas. Os espaços, ou seja, tanto em altura tanto em altura quanto em largura, eu estou notando se o espaço está coerente com aquilo que eu estou desenhando, tá? E formas é quando eu fechar essas linhas, vai criar uma forma. É como se você pegasse uma tesoura, recortasse ela toda, tá? E sobraria o espaço que ela ocupa. É esse espaço que nós precisamos. Então vamos lá, ó. A linha do ombro tem um certo ângulo. O ombro dela aqui, ó, tem outro ângulo. O braço, tá? Ó, perceba que não é paralelo com a linha. Então ele é levemente angulado. Ó, levemente angulado. Analisa, vai com calma. Essa linha do trapézio dela é um pouco caída. Os nossos trapézios são caídos, né? Então não é a linha do trapézio dela, é de todo mundo. Então aqui, ó, outro ângulo para o braço, tá? E ao invés de querer fazer todas essas curvinhas, eu já vou para o antebraço e faço uma linha para o antebraço. E uma coisa que eu gosto de fazer é sempre trabalhar um lado, trabalhar o outro, trabalhar um lado, trabalhar o outro. Eu não gosto de começar, contornar e chegar e ligar a forma. Eu gosto de ir equilibrando, porque eu estou pensando também nos espaços, tá? Então, tá. Agora eu vou colocar a linha que comporta o espaço dela aqui, né? Esse espaço chama-se contraforma, tá? Perceba onde está esse triângulo, comparado com uma linha lá para cima, onde está a cabeça dela em relação a esse triângulo. Então tem um triângulo aqui, ó. Se você puxar uma linha daqui para cima, o espaço que há entre essa linha e a cabeça dela, tá? Então, se eu puxo uma linha, eu gosto. Não é uma coisa que me desagrada. É só olhar o espaço, então, daqui para cima, o que sobra é mais ou menos esse espaço da cabeça mesmo. Aí eu já vou fazer o quadril dela. Já desço o antebraço e eu vou equilibrando, ó. Porque o importante para mim também, não só o braço e o quadril, mas também essa forma aqui é muito importante. E vai ajustando, ó, com paciência, com calma, tá? E aos poucos vocês vão pegando cada vez mais a agilidade, o olhar vai ficando mais calibrado. Então, por isso que esse exercício é tão importante. Ó, o quadril dela, né? A coxa dela tá para cima da mão. Façam sempre comparações. Aonde está a perna dela em relação ao braço, ó, mais ou menos na altura do antebraço, mais ou menos, né? Então aqui está a mão. Não fecha, tá? Não vem colocando os elementos dentro. Esse exercício é muito importante que vocês não façam a figura por dentro. Tem toda uma lógica, tá? Então, sigam esses estudos, pessoal, que tem tudo uma lógica. Ó, sempre com linhas retas, sempre com linhas simplificadas. Coloca aqui, ó, a coxa dela, a perna. Olha com atenção o ângulo, tanto aqui quanto na parte de trás. Tenta não cair na tentação de fazer o que já acha que é certo, tá? Olha com atenção, com muita atenção, cada ângulo que vocês forem desenhar. Ó, essa é a forma do corpo dela que, como uma primeira fase da construção, já fico satisfeito, tá? Então, vamos para o próximo. Aqui. Vamos ver se cabe aqui. Se couber, eu já faço aqui mesmo. Acho que eu vou fazer assim, ó. Melhor assim. Aproveitem bem os espaços das folhas, tá, gente? Não é porque é um papel barato que
tem que gastar de qualquer jeito. O topo da mão dela aqui, ó, o ângulo e o antebraço, né? Dedo, já posso emendar ali com cabelo. Cabelo. Aí tem aqui costas, quadril. Aqui dentro, ó, tem um triângulo, onde eu vou olhar com atenção o ângulo desse triângulo. Não é só olhar o triângulo, mas é olhar o ângulo que compõe. Olha essa contraforma que legal, ó. É um triângulo também, ó, certo? Então olha para esse triângulo, olha com atenção para os ângulos desse triângulo. Olha esse triângulo puxando o braço na altura do quadril dela. Então, tá bem para cima, ó, do quadril, certo? Ó, se eu puxar uma linha reta, então eu vou ter que jogar o quadril um pouco mais para baixo. Aqui acho que vai ficar melhor, ó. Então, percebam isso, ó. Puxa uma linha reta do braço, olha a relação dele com o quadril. Olha esse espaço todo. Compara o cotovelo com as pernas dela, ó. Onde está pegando aqui, ó? Depois dessa junção dessas duas coxas, tá? Então, se eu colocar aqui, dá para vir mais para frente. E aí o joelho fica bem à frente do cotovelo, certo? Aqui atrás tem a forma do pé dela. E de novo, não façam nada reto. O joelho dela vai ficar um pouco para fora aqui, mas não tem problema. Ó. Fazendo sempre comparações, observando com atenção, a gente vai conseguindo fazer esse tipo de exercício, tá? Então vamos para a segunda folha, usar atrás mesmo. Mesma coisa, vamos lá. Topo da cabeça, ignora a orelha. Coisas pequenas, o desenho do nariz, o desenho da orelha, ignora, tá? Ignora por completo, porque nessa fase a gente vai fazer o mais simples possível. Ó, que nem aqui o ombro e o do trapézio, eu faço uma peça só. O ângulo do ombro, percebam que é com paciência, que é com calma. Ó, o braço, já vou aqui para dentro, ó, criar a contraforma que há nesse espaço aqui, ó. Então, com atenção, eu observo essa contraforma, ó, e eu faço o antebraço, ó. De novo, quanto mais simples, melhor. Onde está o quadril dele em relação à cabeça, né, ó. Então tá legal, tá no espaço bom. Olha o cotovelo dele em relação ao outro cotovelo. O cotovelo tá aqui. Posso colocar um pouco para baixo, ó. Agora eu estou olhando a contraforma aqui, ó, na parte de fora, tá? Isso aqui é muito importante observar. Contraforma. Agora eu vou juntar com essa perna aqui, ó. Ignorar a cadeira. O pé dele. Ficou bem curto, né? Aqui, junta com isso, ó. Essa peça, ó, junta com essa, ó. Parece que é uma coisa só, né, ó. Então, essa com essa. Agora eu consigo fazer a parte de baixo do pé.
colocar outra perna também. O espaço que ele ocupa, o ângulo. Muito importante olhar essas contraformas, a parte de fora, né, do corpo. Vamos para o próximo. Ignora as orelhas, coloca o topo da cabeça, o rosto, pescoço, ângulo do trapézio com o ombro, pescoço, trapézio, ombro com braço. Olha onde está essa contraforma em relação à cabeça, né? Se eu puxar uma linha daqui de baixo, ó, então mais ou menos aqui, ó. Começa aqui, ó. Então olha para a contraforma com atenção. Certo? Agora o outro braço. Como eu falei, eu gosto de um lado e depois eu vou para o outro, né? Esse é um lápis de cor normal, tá, gente? É um lápis de cor da Tris, aquele mesmo lápis de cor que eu usei para fazer meus cursos de pintura, mistura de cor, né? Usando lápis de cor. Eu gosto muito desse lápis e acabo usando ele para esquetear também. Então, ângulo. É muito importante esse exercício, gente, para notar os espaços, para notar eh, as contraformas, o espaço que ocupa cada forma é muito importante. Olha o ângulo da coxa, ó, né? Olha o ângulo do joelho, olha o ângulo da perna, olha o ângulo da perna aqui embaixo, né? E olha o pé em relação à perna. Tá aí, ó. Mais um exemplo, né? Vamos para outra. Mesma coisa, ó. Sempre reto, ângulos, espaços e formas. Vou ignorar aquela franjinha caída. Vai ter a mão dela aqui, o antebraço com o pulso. Ó, agora, essa perna e o pé, ó, tem uma relação de espaço, né? É isso que a gente tem que buscar o tempo todo, a relação do espaço entre eles, né? Esse, então, é o primeiro exercício que eu gosto de passar para a gente aprender a ver os espaços, os ângulos e as formas, tá? Aqui acho que eu vou fazer. Acho que cabe aqui. Deixa eu começar pelo. Não, vamos pelo braço tentar. Deixa eu colocar o quadril dela aqui. O espaço. Não tem problema de atropelar um do outro, tá, gente? Isso não tem. Ao contrário, fica bem bonito também a estética do desenho, tá? Aqui eu vou fazer o quadril dela. Coxa. Perna. Espaço entre as pernas.
porque eu já vou para o outro lado antes de fazer o pé. A perna de novo, ó, coxa. Aí já vem aqui para a barriga dela. A caixa torácica. A mão dela lá atrás. Aqui as costas e o outro braço. A mão na altura da outra mão. Ficou um pouco grande, né, para ela. É muito forte, aliás. É, acho que fica mais magrinho assim, fica melhor. Pescoço. Vamos pro pé dela, né? Aqui cabe direitinho, ó. Sempre com forma simplificada, gente. Comparando a altura, comparando a largura, comparando os ângulos e as formas, tá? Então, quando a gente fecha o desenho, ó, ela vira uma forma, e essa forma ela é muito interessante para os nossos desenhos. Então, quando a gente for para a parte mais anatômica, onde a gente vai conversar sobre a parte da estrutura óssea e muscular, é muito importante que vocês saibam ver melhor a posição do corpo em relação a ângulos, espaços e formas. Como eu mostrei aqui para vocês, esse tipo de exercício que eu acabei de fazer demonstrações, onde a gente levou 22 minutos e eu acabei fazendo, acho que 5 exemplos para vocês, então vocês vão também fazer uma quantidade absurda aí de exercícios até o próximo vídeo. Então não vão para o próximo vídeo sem antes resolver esse probleminha aqui, tá? Pega um caderninho, um sketchbook, que nem eu mostrei aqui para vocês, o maior, não importa qual sketchbook. Pegue caneta, pegue lápis, qualquer um material para que vocês possam desenhar e repitam esse exercício pelo menos 50 vezes. Quando eu falo de 50 vezes, é porque se vocês fizerem apenas 10, 12 vezes, geralmente o nosso cérebro não tem tempo ainda para assimilar tudo, para entender tudo. É desconfortável, é um estudo que vai causar uma certa ansiedade porque vocês querem avançar, mas acreditem, isso aqui vai ser muito importante para os próximos passos. Aliás, sempre é importante vocês recapitularem esse mesmo tema, esse mesmo estudo, para que vocês possam desenhar os corpos a partir de então, tá? De observação, com paciência, tá? Então, antes de pular para o próximo vídeo, repitam pelo menos 50 vezes, tá? Como eu falei aqui abaixo na descrição, eu vou deixar o site do Croquis Café para que vocês possam acessar e pegar essas fotos incríveis. E eu também vou deixar para vocês o meu link para onde vocês possam ter acesso aos meus e-books e aos meus vídeos, tá ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.